Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, boa noite a todos vocês. Que bênção poder ministrar a palavra mais uma vez depois de algum tempo, né? Acho que tem mais de um mês aí que eu pude pregar aqui. A gente teve uma série de pregações aí voltada para as mulheres de fé, né? Uma série de sermões. E foi uma bênção. Cá tivemos bastante convidadas que trouxeram a palavra e eu não pude estar aqui ministrando, né? Estava cultuando, recebendo, mas não estava ministrando a palavra. Apesar de no dia a dia isso ser algo comum, né? Mas é muito bom quando a gente se reúne e a gente consegue servir os irmãos aí com os dons, os talentos que a gente tem. Irmãos, Levítico capítulo 26. Os irmãos podem abrir aí por gentileza. Bom, não sei se você está lembrado. Eu coloquei no meu coração, Deus me deu aí essa bênção de poder ministrar pelo menos um sermão a cada livro da Bíblia. Comecei em Gênesis, ministrei uma palavra lá no início do ano, fui para o Êxodo e agora estou em Levítico. Levítico é um livro que o pessoal não gosta de pregar muito não, irmãos. Vocês vão entender por quê. Mas eu vou ministrar aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor, tá bom? Levítico capítulo 26, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, a partir do versículo 1. Lendo aqui do 1 até o versículo 13. Está lendo aqui na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Diz assim: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa. E a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação de vocês, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém se amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles, e quebrei as traves do jugo que os prenda, e os fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer uma oração? Ore pela minha vida, sua vida, que você possa receber a palavra de Deus, Deus possa falar com você, por meio das Escrituras, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, meu amado amigo Jesus, nós oramos a Ti, pedimos aqui a Tua intervenção sobre nós, que tudo que nós estamos fazendo aqui, sem o Senhor, nada faz sentido, Senhor. É uma mera conexão humana, é a nossa vida em si, o homem no centro. Mas quando o Senhor está com a gente, como nós oramos aqui, como nós cantamos, nós podemos sentir o que é um pedacinho do céu no nosso meio, Senhor. A Tua presença sendo revelada a nós. Nós podemos nos esvaziar de nós mesmos, do que nós enchemos durante a semana, e podemos nos encher mais de Ti, da Tua presença e do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito aqui possa nos achegar mais a nós, quebrantar nosso coração ao Teu, nos levar para estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco, que a gente possa estar ligado, meu Deus, à Tua voz e ter a sensibilidade de poder Te ouvir. No nome de Jesus, que o Senhor perdoe o nosso pecado, perdoe as nossas falhas diante de Ti, nos ajude a entender o Teu propósito para essa noite.
O que é que o Senhor quer nutrir a nossa fé nessa noite? Qual que é a intenção da palavra de hoje ao nosso coração? Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz, precisamos muito do Senhor conosco. Precisamos muito da Tua direção, da Tua fala, do Teu senhorio, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Revela a nós, Senhor. Derrama sobre nós, transborda sobre nós. No nome de Jesus, nós entregamos a Ti nosso coração, como nós cantamos a música. A Ti nós nos entregamos, Senhor. Em nome de Cristo, agora nós queremos do Senhor aquilo que o Senhor quer nos entregar. A Tua palavra nós. Fala conosco. No nome de Cristo. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que bênção tê-los aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Você que é o nosso convidado, convidada. Muito bom estarmos juntos aí adorando a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre o livro de Levítico. É um livro importante para nós nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar aí no seu coração. E eu quero que você entenda que o livro de Levítico é um chamado para a santidade. Tema esse a qual muitos não querem falar, ou não gostam de mencionar muito, ou já está até parece que ultrapassado, né? Um chamado para viver uma vida santa, né? Eu queria que vocês percebessem algo que aconteceu na minha vida, para que a gente possa introduzir aqui a palavra, né? E Deus possa falar com você. Eu me questionei uns anos atrás, irmãos, em relação, logo no início do meu ministério, sobre o chamado pastoral, eu fiz algumas perguntas intrigantes. Eu até anotei aqui para mim não esquecer, porque foram tantas perguntas, mas eu destaquei aqui algumas. Entre elas, e tem muito a ver com esse tema de Levítico aqui, essa questão da santidade. Entre elas eu destaquei o seguinte, irmãos. Alguns anos atrás, da descoberta do meu ministério, tiveram algumas perguntas que eu quero mencionar aqui para os irmãos. Como pode um Deus santo, justo, bom, perfeito, querer algo comigo, pecador? Como pode uma pessoa excelente, maravilhosa, eu lembrei até do Salmo 8, verso 4 de Davi, quando ele diz: quem é o homem para que dele te lembres? E quem somos nós, irmãos, para que o Senhor se importe conosco? Essa pergunta eu fiz no meu ministério lá atrás, irmãos. E outras perguntas que eu questionei muito ao Senhor e refleti muito sobre isso. Uma outra pergunta que eu fiz é: como pode um Deus criador de todas as coisas, sublime, se importar comigo, Paulo, pecador? Como pode, sendo Deus soberano, me chamar para servir em seu reino? Como é que pode um Deus que é santo, justo, está no trono, criador de todas as coisas, chamar um cara que nem eu, do Nordeste, para servir no reino dele, para entregar o que Deus tem, para me chamar para algum lugar? Não é à toa que eu estou aqui, servindo junto com os irmãos. Uma das perguntas que eu fiz, irmãos, também: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Por que o Senhor me chama e me tira de um lugar e me coloca em outro lugar? O Senhor viu o que em mim? O que eu sou? O que significa para o Senhor? O Senhor diante da sua grandeza, eu diante de nada, né? Eu não sou nada. Outras perguntas que eu fiz, irmãos, é: o que é que eu tenho para te oferecer? O que é que o Senhor viu em mim? O que é que eu tenho para oferecer ao Senhor? E eu ainda perguntei mais uma, irmãos: por que eu? Por que o Senhor me chama? Por que eu? O que é que eu tenho para oferecer ao Senhor? Por que o Senhor me chamou? Irmãos, teve uma resposta, depois que eu fiz algumas perguntas, anos atrás, lá no início do ministério, que veio muito do Espírito de Deus no meu coração, que respondendo essas perguntas que eu fiz, né? Por que eu? Por que o Senhor viu em mim? Irmãos, a resposta foi basicamente o seguinte: você não é nada, Paulo. Não é nada sobre você, sobre o que você tem, sobre o que você é, mas na verdade é sobre o que Ele fez e o que Ele fará por você. Não é nada do Paulo. Não é nada que eu tenho, nada que eu sou, nada do que eu posso oferecer, nada disso. Deus, Ele bradou no meu coração em algumas reflexões questionando sobre o ministério lá atrás. E Ele fala: não é nada disso. Não é sobre você e sobre o que você tem e sobre o que você é. É tudo sobre o que Ele fez e ainda fará por meio da sua vida. Irmão, essas perguntas me deixaram muito constrangido. E a resposta também. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu vejo um cara insignificante, pó. E quando eu olho para o Pai eterno, eu vejo aquele que
criou e me deu a oportunidade de viver e de servi-lo, e Ele chama a gente para viver algo muito maior e muito grandioso em relação daquilo que nós somos. Sem Ele, né? Somos nada. E isso me constrange. Porque pensa você aqui na igreja, servindo ao Senhor, no seu ministério. Pensa você na sua fé, enfim, da sua obediência, da sua vida com Deus. Pensa um Deus eterno te chamar para o reino, para servi-lo. Pensa um Deus eterno olhar para você e você sabe que você não é nada e você não merece nada da parte dele. E o máximo que Ele já te dá é a vida de levantar todos os dias e dar a bênção, a oportunidade de poder trabalhar, garantir o pão e correr atrás dos seus ideais. Mas pensa Ele te chamar e te levar para viver coisas maravilhosas. Isso foi muito constrangedor para mim, irmãos. Não é nada pelo que eu sou, faço, mas é por tudo aquilo que Ele faz e fará em minha vida. A gente vive um mundo, irmãos, a gente vai falar ali de santidade ali, que muitos seguem as coisas do seu jeito, do seu modo, das suas experiências, daquilo que você entende que é o caminho, as suas verdades, vive o seu bel prazer, vive aquilo que você entende que são as direções para a sua vida, e às vezes nem percebe que aquilo ali está destruindo a você mesmo e outras pessoas. Às vezes a gente não percebe que viver do nosso modo, do nosso jeito, né? Parece que a gente não percebe que a gente está caminhando para uma ruína, para uma destruição. E quando a gente olha para o livro de Levítico, o que é que tudo isso tem a ver com o livro de Levítico? A gente vê um chamado para viver uma vida nova, e uma vida em obediência, e uma vida em santidade. Uma vida diferente, irmãos. Aqui em Levítico, Deus estava chamando o povo para viver uma vida totalmente diferente, que nunca foi vivida antes. Quando a gente olha para o livro de Levítico, foi escrito lá para o ano de 1445 a.C., pela tradição aí dos históricos, foi Moisés, né, Pentateuco. Mas quando a gente olha para esse livro, irmãos, eu fiquei pensando, é como se fosse assim, Deus ele está querendo se revelar ao povo e vai habitar no meio do povo, por meio do tabernáculo, a presença dele, as questões sacerdotais e tal. Então ele vai habitar no meio do povo, mas sendo que Deus não vai habitar no meio do povo que vai estar de qualquer jeito. Você consegue perceber isso trazendo para nós? Deus não vai habitar em um povo, em uma vida, em uma família, em pessoas, relacionamentos e qualquer outra coisa, estando nós querendo permanecer do mesmo jeito. Não vai acontecer isso, irmãos. Querendo nós ainda ser ali, pecador, sem querer mudar, sem querer ter uma vida pela sua direção, irmãos, Deus não vai habitar simplesmente assim para a gente continuar da mesma forma. E a gente olha esse livro de Levítico, é impressionante como Deus se preocupa com cada detalhe, irmãos. Cada detalhe. Eu não sei se você já leu o livro de Levítico, eu li, graças a Deus aí, para poder ministrar para os irmãos mais algumas vezes, né? E eu separei aqui alguns detalhes sobre o livro de Levítico, para você entender a importância de Levítico, a importância da santidade, povo de Deus, para você entender a importância do chamado e de viver conforme o modo de Deus, e não conforme o nosso. Eu queria destacar aqui algumas questões importantes. Por exemplo, no livro de Levítico a gente vê como fazer os holocaustos naquele tempo. Os rituais, as cerimônias. A gente vê como ofertar de maneira que agradava a Deus. Entre diversos tipos de oferta, de comunhão, de pecado, de cereal, as primícias. A gente vê como Deus se agradaria de uma oferta. Porque Deus não queria receber uma oferta de qualquer jeito. Irmãos, Deus não queria nada de qualquer jeito. Deus não queria nada do jeito do povo. E lembrando que era aquele povo que vem do Egito, cheio de manias e costumes pagãos, cheio de coisas, as diretrizes do Egito, cheio de misticismo. Deus não queria nada do jeito do povo. Deus queria as coisas do seu jeito para o povo. Deus traz no livro de Levítico muitas proibições, irmãos. Deus traz no livro de Levítico orientações para o serviço sacerdotal. O sacerdote Arão, que estava naquele momento, né, que abriu o serviço sacerdotal e a sua descendência, ele não poderia servir a Deus de qualquer jeito. Tinha que ter todos os detalhes, a roupa, os detalhes, tudo, as cores, tudo tinha que ser perfeito. Que se fosse algo errado, não agradaria a Deus, irmãos. A gente percebe ali uns detalhes no livro de Levítico, as orientações sobre quais alimentos a gente pode comer ou não comer, como Levítico 11. Até isso o povo teria que
perfeitamente andar conforme a orientação do Senhor. O povo não ia comer coisa imunda e depois ia adorar a Deus. O povo não ia comer lá entre Levítico 11, a gente acredita também nisso, que seria para hoje, para hoje. Deus não ia agradar do povo praticando coisas que desagradam, né, a ele, e de repente está adorando a Deus. Irmãos, tinham punições que era até para ficar fora do acampamento. Fora do acampamento. Porque a presença de Deus estava no tabernáculo e não podia ter nada que contaminasse e pudesse se relacionar com a presença de Deus. Não tinha como. Até a comida, até a refeição, Deus se preocupou, aliás, desde o começo, né? Deus se preocupou ali com Adão e Eva em relação às refeições. Em Levítico a gente encontra também, irmãos, não sei se você já prestou atenção nisso, sabia que tinha purificação após parto? A mulher, né, tinha o seu parto, e Deus colocou diretrizes para em relação ali àquele momento pós-parto, porque não podia nada contaminar o acampamento e nem tampouco ali as coisas que envolviam as práticas sacerdotais. Irmãos, tinha as leis sobre a lepra, sobre a purificação da lepra. Você sabia que tinha lei até sobre mofo na Bíblia, no livro de Levítico? Por exemplo, se você tem um objeto na tenda na sua casa, que era na peregrinação, né? Eles saíram do Egito e estavam peregrinando no deserto. Se na tenda de qualquer família tivesse um mofo e uma peça de roupa, aquele lugar e aquela roupa teria que ser descartada ou levada primeiro para o sacerdote para avaliar se estava esverdeado ou amarelado aquele mofo. E ali a pessoa poderia ou lavar ou descartar, ou então se ela trouxe para si, teve contato com aquele mofo ali, ela tem que ficar fora do acampamento até entardecer. Ou até o sacerdote comprovar que aquilo ali ficou resolvido. Irmãos, até sobre mofo Deus não se agradava. Será que é um Deus qualquer ou é um Deus santo, irmãos? As impurezas de um homem e da mulher, os fluxos da mulher de uma maneira normal, tinha orientações. Ela não poderia ficar de qualquer jeito no acampamento. As relações sexuais, irmãos, ilícitas, orientações, a gente conta no livro de Levítico. O homem não pode deitar com homem, mulher com animal, com nada. Que hoje está tudo bagunçado, o mundo está todo bugado, irmãos. Hoje está um negócio... E dentro do acampamento onde há a presença de Deus, não podia isso acontecer. Irmãos, tinha casos que poderia até ter risco da própria morte. A pessoa poderia sofrer inclusive a morte. Até o apedrejamento. Leis para com o próximo. Irmãos, Levítico fala de amor com o próximo. Você pensa que Deus não estava preocupado? É daqui que Jesus tira o amará o teu próximo como a ti mesmo. É do livro de Levítico. Olha como isso já vem falando lá de trás. O mandamento expressando de Deus, Jesus testificando o que estava escrito lá atrás. Você sabia que tinha punições, diversos tipos de punições, irmãos, para qualquer desobediência. Ali a gente encontra também em Levítico festas que foram celebradas, como o sábado, como o ano de jubileu, como a Páscoa, enfim, tantas e tantas festas. Mas uma coisa interessante, irmãos, você sabia que depois de toda a lei, e ela em obediência, ela tem bênçãos. Depois que Deus dita as leis para o povo, Deus termina, como por exemplo o livro de Levítico tem 27 capítulos. E o 26, e exatamente nos finais desses capítulos, vão falar exatamente o que eu vou falar para os irmãos aqui, de bênçãos, para quem obedece. Ou seja, quando a gente segue a lei, quando a gente segue o mandamento, a sua graça se derrama sobre nós, a sua misericórdia, e tem bênçãos e promessas para quem obedece, para quem segue. Ou seja, ninguém, irmãos, estava servindo, obedecendo a Deus também a troco de nada, e não é porque a gente obedecia para ter alguma coisa, mas Deus abençoa na medida que nós somos filhos obedientes. Uma coisa eu quero destacar aqui para os irmãos, em Levítico 26, são 3 pontos, irmãos, que a gente aprende aqui, 3 lições importantes que eu queria destacar com os irmãos. Sobre, se a gente for observar exatamente sobre aquela frase que está ali, irmãos, como pode eu sendo eu pecador? Aquele povo era pecador, um povo que estava distante, e Deus chamou e começava ali as murmurações, as coisas no meio do deserto. Como pode um povo pecador, ou eu pecador, você pecador? Como pode um Deus que é santo se relacionar conosco, irmãos? O que é que Deus requer de nós, se a gente for pensar? O que é que Deus requer de mim e você? Em relação à vida com Ele, ao relacionamento com Ele, a habitar em você, a estar junto dEle. Que foi o que aconteceu no momento quando Ele... É como se fossem outras palavras assim, irmãos. Olha, faz o tabernáculo que eu vou habitar no meio de vocês.
Agora, quando eu habitar no meio de vocês, vocês não vão andar de qualquer jeito. Então, no meio da minha habitação, vocês se comportarão como eu quero, como é para ser. E não é como a vida de outrora que vocês tinham, mas é da vida que eu quero e quero promover a vocês. Então, vocês não serão do mesmo jeito, senão vocês terão a mentalidade de Egito. Vocês estão caminhando para Canaã e com a mentalidade do passado, a mentalidade de ser egípcio, de ser escravizado. Vocês têm que ter uma nova mentalidade. Aí a gente olha para cá e a gente percebe algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, irmãos, o que é que Deus queria com esse povo? Ministrando ali todas essas orientações, regras, proibições, punições, bênção, as leis, tudo em relação a Levítico, né? Especificamente aqui Levítico 26. Em primeiro lugar, está no versículo 1, irmãos. A gente percebe aqui um ponto importante. Deus queria ter um relacionamento exclusivo com esse povo. Relacionamento exclusivo com o seu povo. No versículo 1 do capítulo 26 de Levítico vai dizer assim: não faça ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, seu Deus. Irmão, não façam deuses, Deus está falando. Não coloca ídolo. Naquele tempo era muito comum, principalmente no Egito, levantar monumentos, pedras, esculpir gesso, madeira, pedras preciosas, e as pessoas se prostrarem e adorarem. E essa cultura veio junto com o povo. Não é à toa que eles pedem um bezerrinho lá em um momento do Sinai que Moisés vem, para exatamente simbolizar Deus. E Deus não queria nada disso. Ele diz: não façam, não tem outros deuses, referenciando até Êxodo 20, né, que depois daquele monte Sinai onde o povo estava, que Deus fala aqui aos levíticos, aqui, todas essas orientações, é exatamente no monte Sinai eles estavam. Então não tenham deuses, não façam ídolos, não façam imagens, não façam coluna sagrada, não façam pedras esculpidas. Por quê? Porque eu sou o Senhor. E ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Irmãos, ele está falando que é o Deus. Não é mais um Deus. Não é mais um do que eles tinham ou teriam como referência do Egito. Ele está falando, em outras palavras, eu sou o único Deus. Eu sou o Deus de vocês. Ou seja, a gente está vivendo aqui um relacionamento onde é uma aliança só eu e vocês. Não tem espaço mais para nada. Não é à toa quando a gente olha a visão de Deus sobre um casamento, por que é exclusivo? Por que é monogâmico? Por aqui, irmãos. Exatamente por isso. Pela essência de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, o que Deus cria é em relação a questões de relacionamento, de intimidade, de desfrutar, igual que ele instituiu ali o casamento, ele cria uma exclusividade. Por isso que os dois se tornam um. Por isso que é carne do minha carne e osso do meu osso. É a mesma coisa. O meu relacionamento com o meu povo é o meu relacionamento com o meu povo. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. E não tem espaço para mais nada, não tem outra coisa, não tem adultério, não tem afastamento, não tem desvio, não tem outros deuses, não tem mais nada. Irmãos, um Deus que habita no nosso meio, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa entrega, Ele quer eu e você. Um Deus que se revela a nós, Ele quer, não é que Ele precisa da nossa atenção, Ele não precisa de amor como se não fosse amor, Ele mesmo é amor em essência. Ele não precisa de nada nosso. Mas a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é e queremos ter uma vida com Ele, a gente precisa ter um relacionamento real com Ele. A gente precisa ter um relacionamento que só Ele é o meu Deus. E não tem mais nada. Acabou, só eu e Ele, só nós. Você consegue perceber, irmãos, que às vezes a gente está trocando Deus por tanta coisa? Para um pouquinho e pensa. A presença de Deus estava naquele tabernáculo e tudo tinha que seguir fielmente, cada detalhe no meio do acampamento do povo. Pensa Deus no meio, no centro da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, da sua família. Aí eu te pergunto, igual para Levítico aqui, igual para o povo naquele momento, Deus quer que você ande de qualquer jeito? Deus quer que você tenha as coisas do seu jeito? Deus quer que você estabeleça seus critérios, suas performances, suas diretrizes. Então, para que você quer Deus? Para que serve Deus para você? Para que servia Deus para o povo? Para que a presença de Deus no tabernáculo, no meio do povo? Para que tudo aquilo? Se a gente não precisa de nada disso.
Eu não preciso de Deus. Não preciso de nada dele. Então por que eu vou habitar no meio de vocês? Por que eu vou habitar no centro da sua vida? Por que eu vou habitar no seu coração? Para você seguir o que você quer? Para você seguir o seu conceito sobre as coisas? Para você seguir os projetos? Pouco tempo estava batendo um papo com algumas pessoas sobre alguns assuntos. E eu digo, é engraçado, a gente pega, sabe esse negócio de exclusividade? A gente pega o casamento, que é um projeto de Deus, e a gente pega e faz do nosso projeto. O projeto é de Deus. Foi Ele que instituiu. Não tem como ninguém dizer que eu fiz o casamento há mais de 4, 5 mil anos atrás. Não, quem fez o casamento foi Deus. A exclusividade foi Deus. Relacionamento, intimidade, tudo isso foi Deus. Aí a gente pega o projeto de Deus e faz outro projeto. Eu não quero saber do projeto do Senhor. Seu projeto é legal, mas eu vou aperfeiçoar do jeito que eu quero, do meu modo. Porque eu não quero seguir essas diretrizes. Não serve para mim. E na realidade a gente olha para tudo isso, irmãos, e Deus está dizendo assim, meu filho, se for para mim habitar em tudo que você vive, tudo que você é, tudo que você faz, você precisa o quê? Obedecer a mim. Você precisa seguir o que eu tenho. Não tem como você seguir o que você quer, estabelecer o que você quer, servir outros deuses, servir outras coisas, e me deixar de lado como se, sei lá o quê, e tá bom, quando eu preciso eu vou lá. Eu preciso, eu oro, eu busco, eu faço, tenho um tabernáculo, eu vou no templo adorar, vou oferecer holocausto, vou oferecer as coisas pelo meu pecado, minhas ofertas. Irmãos, a gente não tem como ter a presença de Deus de uma maneira dividida. Onde objetos entram no nosso lugar, onde o nosso cansaço entra no nosso lugar, onde as coisas que a gente tem, tudo entra no lugar de Deus. A gente não tem como, irmãos, relacionamento com Deus é um relacionamento único, é você e Ele. E não é à toa que é a máxima, por exemplo, acima do homem e mulher casado, ele vem primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ele vai além dos nossos pais, irmão. Jesus fala que aquele que amar o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Irmão, vocês conseguem entender um Deus que desce do céu, habita entre o meio do povo e fica ali dia e noite a sua presença numa coluna guiando de noite, de dia, a nuvem e aquele movimento de direcionamento para o povo, mas não pode ser do jeito do povo. Às vezes eu fico brincando com o pessoal, né, em reuniões, a liderança. Se a gente fosse dizer aqui, irmãos, vamos pintar essa estrutura, está muito brancão, que cor a gente pinta, irmão? Ia virar uma papagaiada, porque um vai dizer eu quero bege, o outro rosa, o outro azul, o outro amarelo, porque é o nosso jeito. É a maneira como você pensa, como você vê, a singularidade, a subjetividade, a tua história. Tem gente que gosta de cor que eu nunca vi na vida, nem sei se existe. Ia virar um negócio colorido aqui, irmão, se fosse para agradar todo mundo. Aí tem coisas que a gente, como pastor, a gente nem pergunta, a gente vai lá e faz. Porque se for perguntar, vai dar problema. Não vai conciliar. Porque cada um vai ter um negócio, sendo que as coisas não é do meu negócio. Não é do meu jeito. As coisas de Deus, ela vai do jeito dele, irmãos. Então, se Deus habita entre nós hoje, preste atenção no que eu vou dizer a você. Se Deus habita na sua família, na sua casa, no seu relacionamento. Se Deus habita, então, Ele quer exclusividade com Ele, irmãos. A sua casa precisa ser a casa do Senhor e não a casa sua sem Ele. O seu relacionamento tem que ser um relacionamento com Deus. E não é como as pessoas pensam e andam por aí. Pastor, eu não quero fazer tais coisas. Não, tem que fazer. É com Deus, então tem que ser com Deus, tem que ser assim. Não tem outra forma, irmãos. Exclusividade é isso, é você dar o direito ao outro que o outro tem e permite, que você aceitou. E você aceita as condições e aquilo que é colocado. E não é por obrigação, é porque você entende o valor do que aquilo que aquela pessoa tem em relação a você. Não façam ídolos. Pensa o tabernáculo lá e tem um abençoado em casa na tenda fazendo um negocinho lá e adorando o ídolo. E isso aconteceu. Pensa a presença de Deus se manifestando, irmão. A fumaça do incenso lá representando as orações dos santos. Subindo no santuário, o sacerdote oferecendo o holocausto. A expiação, o sangue aspergido ali pelo pecado. Pelas culpas, tudo. E tinha lá pessoas adorando coluna. Trazendo os símbolos do Egito. Aí Deus está dizendo, ou você escolhe seguir o que você quer, dos seus deuses, seu modo, seu jeito, ou você escolhe a mim, do meu jeito. Eu no controle,
eu na direção. Então não tenham outros deuses, não tenham ídolos, não tenham imagem, não tenham colunas sagradas, não coloquem nenhuma pedra esculpida, não se prostrem e se curvem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu pergunto aos irmãos, para a gente pensar, irmãos, Deus precisaria dizer que Ele é o nosso Deus? Dizer que eu sou o Deus de vocês? Uma esposa precisa dizer para um esposo: eu sou sua esposa? Eu sou sua noiva? Sou sua namorada? Um filho precisa dizer para um pai: pai, eu sou seu filho. Se o pai sabe que é seu filho, se o pai sabe que ali existe ali uma paternidade sobre o filho, a filiação ali sobre ele, mas por que ele fala isso, irmãos? É porque o povo agia como se não fosse, seguindo as coisas do nosso jeito. A gente age assim. Já parou para prestar atenção que às vezes isso acontece num relacionamento, quando tá família, amigos e tal, a pessoa diz assim: você lembra quem eu sou? Você lembra? Você esqueceu que eu fiz, ou sei lá, uma aliança, um compromisso? Você lembra dessas coisas? A memória disso aí, irmãos, é porque a gente está esquecendo do que a gente fez, do que a gente submeteu, do que a gente se colocou junto àquela pessoa. E a mesma coisa que com Deus, o relacionamento de exclusividade. Eu sou o Deus de vocês. Se vocês não querem ser meu povo, é outra coisa. Mas eu sou o Deus. Eu me prontifiquei, a aliança Abraão, Isaac e Jacó. E eu tenho uma promessa através de vocês. Eu sou o seu Deus. E o povo às vezes estava viajando em outras coisas. Irmãos, Deus quer ter um relacionamento de exclusividade comigo e com você. É o povo dele. É a família dele, os filhos dele, casamento dele, é dele, irmãos, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não é para nós, não é para outros, não é para terceiro, é para ele, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, para a gente entender aqui o que é que Deus queria que aquele povo, ao proferir Levíticos aqui, Deus queria que o povo guardasse a palavra dele, irmãos, e que entendesse quem ele era. Está aí no versículo 2, capítulo 26 de Levítico. Diz assim: guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário, eu sou o Senhor. Você percebe que mais uma vez Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor. Todas as vezes que Deus fala aqui, irmãos, Ele está dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estou falando aqui porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para lembrar o povo. Irmãos, por que guardar a palavra? Eu estava pensando sobre isso. E por que reverenciar o seu santuário, o tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus? Irmãos, guardar algo é algo que tem muito valor para a pessoa. O que é que você tem guardado na sua vida? Vamos pensar, você, sei lá, tem alguma coisa guardada de criança, tem uma foto, tem um objeto, tem alguma coisa nesse sentido guardado. Se você guarda algo, não é porque não tem valor, é pelo contrário, porque tem valor. Se você tem algo guardado e você sabe que está guardado, é porque aquilo ali significa alguma coisa para você, aquilo ali não está ali à toa. Então guardar quer dizer assim: isso aqui que está guardado, e eu sei onde está, se eu precisar eu vou lá buscar, é porque aquilo ali tem valor para mim. Se precisar pegar agora, eu vou lá, entro no meu quarto e pego agora isso aqui que tem valor, porque eu guardei. Você guardou. A gente guardou algo que tem valor para nós. E guardar a palavra, aqui ele fala dos meus sábados, que não era bem um sábado moral, né? Aqui está no plural, eram os sábados festivos. Eram as ordenanças, eram as festas. E que eram leis também para o povo naquele período, né? As ordenanças ali, algumas cerimônias, as festas, enfim. E ele fala: guarda a minha palavra. Irmãos, aí tem um salmo que vai dizer assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, a gente tem guardado a palavra de Deus para que ele habitando em nós, e o que ele fala em nós e para nós, aquilo ali está guardado, irmãos. Aquilo ali está guardado no meu coração, para que eu não venha fazer as coisas do meu jeito. Irmãos, a questão da exclusividade, do ponto anterior que eu falei, tem muito a ver com isso. Está muito conectado com isso. Porque se a gente começa a guardar as coisas nossas, não tem espaço para as coisas de Deus. Se a gente começa a guardar as nossas vontades, não tem espaço para a vontade dele.
é exclusivo. Se a gente começa a guardar as coisas que eu penso, que eu acho, que é assim, a gente vai viver assim do nosso jeito e não vai ter espaço para o que Deus falou. Você consegue perceber isso? Que Deus falou tanta coisa para a gente e está aqui para a gente aprender, para a gente guardar. E às vezes a gente, por exemplo, não lê a Bíblia. Às vezes a gente não entende a Bíblia. Às vezes a gente nem quer saber, essas coisas aí eu não me importo não. Então como Deus habitará em nós e terá um relacionamento conosco quando a presença dele reina sobre nós e a gente tem promessa sobre nós se o que ele fala não é importante para mim? Está em uma medida. Se o que Deus fala é importante para você, no mínimo você lê a Bíblia. Porque saber da vontade dele é importante para a minha vida. Guardar o que ele fala é importante para a minha vida. Seguir as instruções diante das coisas que eu faço é importante para tudo que eu faço. E sem essa direção, eu vou fazer o quê? Vou me perder no caminho. Muitas igrejas hoje já não têm escola bíblica, já não estudam a palavra, tem um momento só de uma celebração, do culto, como nós temos aqui, que é importante. Mas, meu irmão, guardar a palavra tem a ver com fundamento. Estava passando um estudo bíblico para uma pessoa há poucos dias atrás. E eu estava dizendo assim: onde você guarda a sua fé? Em que está depositada a sua fé? Qual é o fundamento da sua fé? Sua fé está em você mesmo? Porque você tem fé em quê? Em quem? Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Então quer dizer que o fundamento da sua fé é a Escritura Sagrada. Então você guarda as coisas que Deus diz e não o que você pensa. Então, se Deus está falando aqui sobre algo, por exemplo, como as imagens, exclusividade em relação ao relacionamento, então você tem que guardar o que Deus diz. Se Deus está falando algo sobre relacionamento, você tem que guardar o que Deus diz sobre o relacionamento. Senão eu não tenho fé nos fundamentos que Ele diz. Irmãos, a nossa fé não está fundamentada naquilo que nós achamos ou pensamos. A nossa fé não está associada ao que o mundo pensa ou como o mundo caminha. Esse mundo bugado, que está de cabeça para baixo. A nossa fé não está baseada nas tendências de hoje. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada no que Deus falou e que jamais mudará. Por isso que a palavra dele, ele diz assim: olha, seca-se a erva em Isaías, murcha a flor, mas a minha palavra, ela durará para sempre. Ai daquele que alterar um i ou um tio dessa palavra, sofrerão os flagelos que tem lá no livro de Apocalipse. A palavra dele não muda, não altera. Por quê? Porque é uma palavra de vida para nós. Então eu preciso guardar os seus preceitos. Irmãos, feliz daquele que guarda os preceitos do Senhor e consegue entender que não é um peso e não é um fardo. Eu lembro uma vez que eu estava congregando na primeira igreja batista, lá na Bahia, na transição de Alagoas para cá. Era promessista desde garoto em Maceió, e na transição não tem igreja nossa. E eu lembro que a gente estava falando sobre alguns mandamentos do Antigo Testamento com algumas pessoas, a gente estava lanchando. E aí falou: não, mas a gente não crê assim, porque isso aí, Deus me livre guardar esse peso aí desse mandamento. Aí eu digo: você não entendeu esse mandamento. Ele é uma bênção para a sua vida. Você precisa estudar mais sobre isso. O que você faz? Aí o mandamento estava falando era do sábado, né? O que você faz no sábado? A pessoa diz: eu trabalho, feito condenado. Eu digo: parabéns, é por isso mesmo que você não entendeu. Você trabalha o dia todo e às vezes nem vale a pena estar ali. Nem compensa. Enquanto você está lá, eu estou estudando a palavra. Acordo um pouquinho mais tarde hoje, né? Antes eu não acordava, a escola bíblica era de manhã. Mas hoje eu acordo um pouquinho mais tarde, né? A gente pode passar um estudo bíblico, pode visitar alguém, pode atender alguma visita, alguma coisa, aconselhar, marcar alguma coisa. E eu estou na escola bíblica para aprender da palavra do Senhor, porque isso é importante para mim. Isso era um costume de Jesus. Irmãos, guardar o que Deus fala é você dizer: isso tem valor para a minha vida. Eu sigo isso aqui. Isso aqui é uma direção, uma diretriz para a minha vida. E reverenciar o seu santuário, irmãos, pode observar que uma pessoa que não tem reverência, aquilo que ela acredita, crê, que ela guarda, ela está dizendo ali para Deus, né, em relação ao santuário que representava a habitação do Senhor, ela está dizendo que o que Ele é não importa, não tem valor, não tem significado. E quando a gente olha para isso, Deus está dizendo: olha, me reverencie, reconheça quem eu sou, reconheça o lugar que eu tenho em vocês, quem eu sou para vocês. E é por isso que Ele finaliza dizendo: eu sou o Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: lembre-se disso, eu sou o Pai Celestial.
É quando um pai está falando para o seu filho ali: lembra, eu sou o pai e você é só meu filho. Aquieta aí o facho, fica caladinho, legal, e entende que eu sou o pai. Mas não sei o que, não sei o que. Eu sou seu pai. Deus está falando isso. Quando a gente não aceita ou não quer, Ele está dizendo: eu sou o pai. Eu sou Deus. E Ele fala as mesmas coisas, irmãos. Guarde os meus mandamentos. Reverencie o meu santuário. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o Senhor de vocês. Por fim, irmãos, terceiro e último lugar, está no versículo 3. O que é que Deus queria com aquele povo? Deus queria exclusividade. Primeiro ponto. Deus queria que eles guardassem os seus preceitos. Deus queria que eles reverenciassem quem Deus é. Mas também Deus queria que eles seguissem os seus decretos. Que eles obedecessem os seus mandamentos e que eles praticassem. Está aí no versículo 3. Deus diz assim: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos, e não é o nosso, dele, e os puserem em prática, eu os mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. E aí vem um monte de promessa. Se... O que é que diz, irmãos? Se vocês seguirem os meus decretos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, e se vocês colocarem em prática, vocês serão o quê? Abençoados. Deuteronômio 28 fala isso, a mesma coisa. 28, 29, 30, o discurso de Moisés lá em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, terão bênçãos. Se vocês não obedecerem, é por vocês. Inclusive está aí a partir do versículo 14. Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos os meus mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, ou seja, quebrando a exclusividade do Senhor, relacionamento fiel ao Senhor, então assim os trarei e o trarei sobre vocês. Aí vem um monte de coisa. Até animal, Deus está falando que ia permitir lá que comece, que atacasse até os filhos do povo. A gente não consegue entender, né, irmãos? A gente, sem Deus, a gente está tão vulnerável. E a gente acha que quando Deus está falando isso, está dizendo assim: nossa, como Deus é mau. Na realidade, a gente já está vivendo isso. A gente só não percebe. Aí a gente atribui porque Deus está falando e confirmando algo que já é natural, e a gente fica totalmente meio bolado, achando que Deus está querendo uma coisa ruim. Deus não é bom? Mas na realidade, antes dele falar das coisas que se a gente não obedecer, quantas bênçãos tem aqui, irmãos? Olha, por exemplo, o versículo 9. Ele diz: eu me voltarei para vocês. Qual de Jeremias, né, por exemplo? Eu farei vocês prolíferos e multiplicarei. Olha o que diz o versículo 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Porque Deus tem a obrigação de nos aceitar, irmãos. Deus é obrigado a aceitar a nossa oração. Deus é obrigado a aceitar a nossa vontade. Ele tem que fazer o que eu quero. Eu sou o Deus de Deus. Eu sou o Senhor dele. E olha que interessante, o versículo 14. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Aí ele finaliza dizendo no versículo 13: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mais uma vez, irmãos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles, e quebrei as traves do jugo que os prendia. Irmãos, Deus está falando assim: eu sou esse Deus que tirou vocês do sofrimento, dos dilemas que vocês viviam. Mas se vocês obedecerem os meus decretos, andarem nos meus caminhos e praticarem, irmãos. Eu queria que você entendesse uma coisa. É muito importante isso, irmãos. Tem muita gente que ouve, mas tem poucos que praticam. Tem muito ouvinte, irmãos. Ontem eu falei aqui para a liderança algo muito importante. Batendo um papo com a liderança da escola bíblica, coloquei umas imagens ali, um videozinho de reflexão, e eu falei assim: olha, você sabe qual é a diferença da igreja que é barco de turista para a igreja que é barco de pesca? A gente fez uma pequena reflexão ali juntos, né? E os irmãos entenderam o significado. Porque a igreja barco de turista é aquela que não tem um compromisso com a pesca. Eu só sou um turista. É legal curtir uma boa música, um bom som, um ambiente. Sabe aqueles barcos de turista que tem ali no lago? Vem aí, bota um sonzinho, a galera vai dar uma volta lá no lago por 20, 40 reais, dependendo do dia e da tua cara, né? O pessoal cobra. E você dá uma volta no lago lá legal e pronto, aquele barco não é meu.
Mas quando você está no barco de pesca, primeiro, não tem muita gente. Igual a gente falou aqui ontem. Você está ali comprometido com a pesca. Você tem um anzol na mão e você está para pescar vidas para o reino de Deus. É a mesma coisa, irmãos. Porque às vezes a gente ouve, mas eu não quero guardar a palavra. Às vezes a gente ouve, eu não quero praticar, porque isso é pesado. Vai contra as coisas que eu penso. Sendo que a gente quer a presença de Deus no meio da nossa vida para tudo, no tabernáculo, no meio, no centro do acampamento. Mas eu não quero fazer o que ele está dizendo. Então também não tem Deus, irmãos. Tem misericórdia, mas não tem Deus com essas promessas para o que a gente está vivendo. O povo só teria essas promessas se eles tivessem a vontade e o desejo de viver uma vida que conforme a palavra dele, uma vida de santidade. Uma vida que as roupas não poderiam ser de qualquer jeito. As mulheres não poderiam andar de qualquer jeito. Os homens, irmãos, não poderiam nem raspar. Aqui, o que a gente hoje chama de costeleta, não podia nem raspar. Todos os detalhes. Hoje, irmãos, eu estava vendo um vídeo e achei engraçado. Não sei se é verdade. Eu vi um vídeo ali que tem assim, a moda agora é a mulher ter bigode. Eu digo, misericórdia, Senhor. Coitado dos homens que vão beijar uma mulher de bigode. Com todo respeito às irmãs, se tiver alguém aqui que eu não sei se gosta. Eu creio que não. Mas a moda é a mulher andar de bigode agora. Pensou você andar e você... Irmão, você consegue perceber isso? Deus tinha diretrizes para as pessoas em tudo, até do mofo. Até para defecar o povo ali no acampamento, não podia ser de qualquer jeito. Olha como Deus é. Todos os detalhes não podia ser de qualquer jeito, irmãos. A sua oferta não podia ser, nada podia ser de qualquer jeito. O seu relacionamento, a sua intimidade, a intimidade do casal, a vida sexual do casal, qualquer coisa não podia ser de qualquer jeito. A gente pega as coisas de Deus, eu volto a dizer, pega o projeto original dele e bagunça tudo e faz tudo do nosso jeito. Deus orientou a gente como um trabalho. Você sabe qual é o mandamento. Trabalha 6 dias, cara, descansa, curte tua família, curte a igreja, vai para a igreja, congrega, aprende da palavra, ensina teu filho o caminho. E a gente faz as coisas do nosso jeito, tem que trabalhar mais. Perde a promessa, aquela promessa do Salmo que diz, enquanto uns dormem, Deus dá, né? Enquanto estão descansando nele, Deus dá àquele enquanto dormem. A promessa, descansando no Senhor, porque eu não preciso estar trabalhando feito um condenado e arrebentando a minha vida, sem ter tempo para nada. E tá aí, porque eu sigo as coisas do meu jeito. Mas aí eu quero a presença de Deus, mas eu sigo do meu jeito. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu sigo as coisas do meu jeito. Então não tem Deus andando do seu jeito. Porque Deus não é um capacho, irmãos. Deus não é um capricho nosso. Deus não é um servo que a gente tem e tem que dizer, Senhor, é desse jeito aqui que eu quero. E a gente dá uma autoridade, um status, apresenta nosso diploma. Foi por isso, umas perguntas que eu fiz a Deus no começo do ministério, eu disse, o que é que o Senhor viu em mim? Meu coração encheu de gratidão, digo, meu Deus, tanta gente para o Senhor escolher legal, capacitado, cheio de instrução, por que o Senhor viu em mim? O que o Senhor achou na minha vida? O que eu tenho para oferecer ao Senhor? Diante do que o Senhor é? Por que o Senhor escolheu esse povo para habitar entre eles? Esse povo não merecia o Senhor, eu não merecia o Senhor, nós não merecíamos o Senhor. A igreja, ela não merecia o sacrifício de Jesus. Nós não merecíamos a vida dele entregue e ofertada a nós. E por que o Senhor faz isso por nós? Quem é o homem para que dele te lembre? Quem é o filho do homem para que o Senhor se importe? Quem somos nós? E Deus, irmãos, aí como eu falei, né? Eu não sou nada. Tudo tem a ver com o que ele fez e com o que ele fará através de nós. Não tem nada a ver conosco. Igreja é projeto dele. Família, projeto dele. Casamento, família, trabalho, tudo que Deus instruiu o ser humano, está tudo aqui, irmãos. Tudo que você precisa saber está aqui. Tudo que você precisa saber. Pastor, qual é o problema? Eu faço tudo sem saber o que está aqui. Você gosta de ler manual de produto? Você comprou um produto ali lá na Magazine Luiza, na Magalu, como alguns chamam aí, negócio de aplicativo. Aí vem lá um produto com 10 páginas, em inglês, chinês, sei lá o que, dependendo de onde foi fabricado esse produto. Você nem olhou a capa aqui, você só olha quando dá problema. É ou não é? Você não consegue montar e vai ver uns parafusos. Se for mostra, você vai ver um parafusinho que tem tamanho um do outro, a ponta é diferente, L10, M não sei o que, e você vai olhar quando dá problema.
Se você lesse o manual, você talvez montaria esses negócios, se fosse um móvel, com muito menos tempo. Você pode perceber que um cara que é montador de móveis, ele nem lê, nem vê, porque ele está acostumado a guardar ali o que ele já tem de didática em relação ao conceito que ele tem sobre as coisas, a visão que ele tem, ou seja, é como se estivesse guardando ali a palavra. Está dentro dele, ele já sabe mais ou menos o funcionamento como seria. Mas o que é que Deus diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu duvido se você vai casar e você vai dizer assim, eu quero seguir o que está aqui, cara. Duvido se a gente vai ter filho e vai dizer assim, eu vou criar o meu filho aqui pela palavra. O que é que Deus diz pela palavra? Eu vou ter um casamento pela palavra. Eu vou seguir o Senhor e vou viver e vou servir ao Senhor com a minha vida, com a igreja, pela palavra. O que é ser igreja pela palavra? O que é ser em relação às coisas de Deus? Eu vou servir com o meu dom, conforme o que Ele diz. Irmãos, a gente tem dificuldade de fazer isso. E é por isso que a gente vive, às vezes, uma vida mais ou menos. Eu pergunto a você com toda a sinceridade do meu coração. A sua vida como está hoje? Está uma vida bacana? Está uma vida relevante? Está do jeito que você pensa, que você quer? Ou a gente tem alguma coisa para melhorar em relação ao que Deus diz sobre nós, sobre você? Tem coisas para a gente melhorar, irmãos? Tem coisa para você melhorar, para eu melhorar? A vida, ministério, família, relacionamento. É isso aí que está bom para você? Será que não tem alguma coisa a mais que Deus está revelando aqui, mas isso aqui agora não? Você sabia que o livro de Levítico, poucos gostam de ler, o que eu falei lá no início, é porque fala muito de santidade, fala muito das coisas certinhas, a gente não gosta disso. Quando a gente está vivendo errado e começa a ler uma coisa que tem muita ordem, muita obrigação, muito preceito, muita exigência, a gente não gosta, irmãos. Ninguém gosta de lei. A gente faz as coisas mais ou menos, a gente vive mais ou menos. A gente gosta dos gatos, a gente gosta de burlar as coisas, a gente gosta das coisas do nosso jeito, a gente não gosta de seguir as leis. A gente começa a ler e está dizendo assim, se você não fazer isso, vai ser retirado do acampamento. Misericórdia, já para de ler ali e acabou. É igual Números. Deus permitiu outra pregação, eu vou pregar esse sobre números. O que é que a gente aprende com os números? A contagem do povo de Deus. Tem coisa que a gente aprende, não está aqui à toa, irmãos. Não está ultrapassado, não está vencido. Tem coisa a nos ensinar. E a gente olha, irmãos, se a gente fizesse as coisas antes de tomar decisões, se a gente fosse para Ele primeiro, se a gente fosse, Senhor, eu vou fazer tal coisa, o que é que o Senhor pensa sobre isso? Qual que é a tua vontade sobre isso? Como eu devo fazer isso? Isso é importante para mim, importante para o Senhor, para o reino? Então, como o Senhor vai me ajudar a fazer isso? Irmãos, seria muita coisa diferente. O problema é que a gente às vezes segue e faz igreja de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, filho de qualquer jeito, relacionamento do meu jeito. A gente tem uma fé do nosso jeito, a gente serve do nosso jeito e não do jeito de Deus. Não tem espaço, irmãos, negociação para o que eu e Deus pensam. Não é a minha vontade sobre a igreja. Não é a sua vontade sobre as coisas que você vive. É exclusivo, ou é Ele ou não é. Ou Ele é Deus e Senhor na sua vida, ou então você é Senhor da sua vida e se vira, tá tudo bem. Deus, a regra era o seguinte, irmãos. Eu vou habitar no meio de vocês, mas vocês têm que me obedecer. Vocês têm que ser um corpo, um santuário. Hoje no Novo Testamento a gente é santuário do Deus vivo. Pensa você como santuário do Deus vivo, habitação do Espírito Santo. E às vezes a gente está uma sujeira desgraçada, irmãos. A gente está uma lama cheia de sujeira, vivendo de coisas totalmente contrárias ao que Deus tem, o que Deus quer. Pensa você como habitação do Espírito Santo, como você está vivendo hoje. Se de fato estamos honrando a Deus, ou se de fato eu preciso mudar e melhorar. Pensa eu sendo eu pecador. Pensa nele sendo santo e querendo coisas. Como Deus é detalhista, irmãos, nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Eu não preciso seguir uma ordem do mundo, irmãos. Eu não preciso seguir o que o mundo pensa, acha, faz. Eu preciso apenas seguir o que Deus diz. Nada mais do que isso. Pode o mundo piorar, mudar,
governadores, líderes, acontecer o que for, mas eu preciso seguir o que Deus diz. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. Eu sou o Senhor de vocês. E um fato muito curioso, irmãos. Ele já falou aqui algumas vezes. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E como é que se dá um compromisso? Você estabelece uma aliança, um relacionamento. E você segue ali diretrizes, né? Seja espontâneas ou itens obrigatórios. Mas eu sigo exatamente conforme aquela aliança que eu ali concedi um dia em relação a Deus e os seus preceitos. O meu compromisso com Deus, de fidelidade, de amor. Irmãos, guarda isso, para você não esquecer mais nunca. Santidade é uma prova de amor a Deus. Viver santo é uma forma de você dizer, eu amo o Senhor. Santidade é uma forma de você dizer assim, o Senhor é importante para mim, mais do que tudo nessa vida. Te obedecer é mais importante para mim, mais do que tudo nessa vida. Pastor, é muito difícil. Mas é isso que nosso coração precisa ter. Santidade é uma prova de amor, irmãos. Um viver santo para um Deus santo. Não tem como eu habitar no meio de vocês de qualquer jeito. Era por isso que as pessoas morriam, irmãos, lá. Era por isso que era expulso do acampamento. Aí vem uns abençoados ateus, aí chega e diz assim, Deus não é inclusivo. A pessoa teve lepra lá, tem que se afastar do acampamento, ficar 7 dias, o sacerdote tem que ver, depois tem que ir lá de novo ver se foi curado ou não, e depois vir. Meu irmão, não podia ficar nada imperfeito daquilo que é perfeito. Você não entendeu isso. Pensa num Deus que é mais inclusivo que você possa imaginar, do que, por exemplo, você pega diversos textos, episódios na Bíblia, como aquela mulher que foi pegada em flagrante, e Jesus diz assim, atire a primeira pedra se você não tem pecado. Pensa num Deus que se relaciona com um cara leproso e toca na lepra do cara e cura o cara. Ninguém fazia isso. Ficava metro de distância, dizia, olha, é um leproso, e ele saía correndo. Ninguém fazia isso, irmãos. Mas um Deus perfeito, irmãos, exige de nós coisas perfeitas, e não mais ou menos. Exige de nós coisas certas. Tudo que você faz para Deus importa. Preste atenção nisso. Tudo que você faz para Deus importa. Não tem nada mais ou menos para Deus. Não tem nada insignificante ou irrelevante para Deus. Tudo que eu faço para Deus importa. Maneira como você dorme, como você assiste, como você desgraça a sua vida, como você aprecia a sua vida. No seu trabalho, o que você faz, Deus importa. Você é um luzeiro que está representando Ele, como é que Deus nos importa? Você está levando o nome de Cristo, você é um cristão. Por isso que tudo que nós fazemos tem que fazer de forma certa. E não do nosso jeito. Irmãos, as coisas do nosso jeito não é sem garantia. Não tem nota fiscal, não dá nem para reclamar depois com Deus. Não tem. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito. Mas quando a gente faz as coisas do jeito dele, irmãos, é diferente. Eu finalizo aqui dizendo aos irmãos o seguinte. Irmãos, eu casei com 21 anos de idade. Um pequeno testemunho. Muitos hoje dizem assim que é praticamente impossível você casar com 21 anos de idade hoje, que ninguém já não quer casar, né? A Edne tinha 17 anos quando ela noivou. 17 anos, talvez tenha um menino desse aí que não sabe nem do que é a vida, talvez. E a Edne estava noiva, minha esposa. 17 anos. Eu tinha 19 anos quando eu noivei com ela. A gente passou 2 anos noivo. E a gente casou, ela tinha 19 e eu tinha 21 anos. A gente vai fazer 15 anos de casado, 2 anos de noivado, agora no meio do ano, e uns 3 meses de namoro. Que eu namorei em fevereiro no retiro da igreja, em maio noivei. Vai dar as coisas rápido, não vai demorar muito não. Mas eu queria dizer um negócio a você. Isso é regra, pastor? Não, isso não é regra, né? Dogma, não é nada, princípio, nada disso. Eu estou falando só o seguinte, irmãos. Quando a gente sabe o que é certo, eu não preciso perder tempo com o supérfluo. Você consegue perceber o que eu estou falando? Quando a gente sabe o que é certo, irmão, para que perder tempo? Quando a gente sabe que é o que Deus tem, quer, meu irmão, se dependesse de mim, tinha casado, não era menos de 2 anos. Não precisava nem passar 2 anos noivo.
Irmãos, Deus quer as coisas do jeito dele, era do jeito dele. A Edne veio para mim, irmãos, não é declaração de amor não. O noivado do Dani aí vem depois, né? Mas assim, vou falar para vocês, irmãos, era do jeito que eu pedi a Deus, assim, em oração, sabe? Que cantava, não sei o que, essas coisinhas, tá? Que me ajudasse no ministério. Eu quero uma mulher que seja top aqui, me ajude na igreja. Porque eu já tive problema de fazer as coisas do meu jeito. Namorei uma atribulada que ficava me atribulando, nem para a igreja eu ia. Eu digo, mais nunca, quando eu terminar com essa infeliz aqui, nunca mais eu quero uma pessoa que não seja da igreja. E graças a Deus, Deus deu uma abençoada filha de pastor, olha que benção. Foi meu pastor, o pai dela. E hoje ela sabe que é ter um pastor em casa. Às vezes passa mais tempo na rua do que dentro de casa. E pela graça de Deus, quase 17 anos juntos, irmãos, fazendo o que é certo. Pastor, meu negócio não está assim. Vale a pena refletir, irmão. Será que eu estou fazendo as coisas do meu jeito? Ou eu estou guardando os preceitos de Deus que são importantes para mim? E eu estou fazendo o que Deus quer e tem para mim? Como é isso, irmãos? Vale a pena você refletir. Que você possa viver para agradar o seu Senhor. Guarda isso, irmão. Santidade é uma forma de dizer, Senhor, eu te amo. E por isso que eu não vou te trair. Igual a gente diz o homem e a mulher. Seremos exclusivos. Jamais vou te trair. Isso é amor, irmãos. Não é obrigação, não. Isso é fidelidade, uma prova de amor. Santidade, fidelidade é uma prova de amor a Deus.